Olá, olá! Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai fazer uma tier list aqui antes do Brasileirão começar, onde eu e o Matheus vamos cravar exatamente onde os 20 times do futebol brasileiro vão terminar o Campeonato Brasileiro de 2025, não é não, Matheus? É isso aí, Bruno. A gente vai tentar organizar o Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos mais divertidos e mais, como é que eu posso dizer, mais desafiadores, Imprevisíveis. mais imprevisíveis, desafiadores do mundo. É um campeonato onde você pode jogar contra o Ceará às 11 horas da manhã, num calor de 38 graus, e pode enfrentar o Inter no Beira-Rio, 9h30 da noite, um frio de 6 graus. Tem essa variação climática, logística, de distância. O Brasil é um país continental, então é um campeonato que apresenta muitas variáveis para os clubes. Exato, tem um Alfredo Jaconi na neblina ainda. Sim, Então é questão da viagem, questão de o equilíbrio mesmo entre os times. Tem sempre vários times que são bons, tem sempre vários times que são ruins, tem sempre vários times bons que gostam de perder para times ruins. Então a gente vai fazer aqui um exercício do quase impossível de prever como será a temporada dos 20 principais times do futebol brasileiro. isso. E tem aqui as nossas listas, para já situando você que está assistindo. A primeira tem aqui os favoritos, os times que a gente acha que vão entrar para disputar o título. E a gente fica uma regrinha aqui de 3 times por aqui ou menos? Não, no máximo três, no máximo três. Acho No máximo legal. 3? Beleza. Aí vem É. aqui os podem brigar, são aqueles times que não entram como favoritos, mas que a gente imagina que podem surpreender, que podem aprontar para os times que são favoritos. Eu também acho que mais de três aí é difícil. Sim. Na Liberta são os times que brigam por vagas na Libertadores. Já é algo Considerando significativo. Considerando um G6 ou um G8, que a gente vai considerar. Vou considerar um G8 que nos últimos anos tem sido o mais provável, né? Beleza. Aí tem aqui o Limbo, e entre parênteses, Sul-Americana, que basicamente é o futebol brasileiro. Você faz uma temporada ali meia boca, um 12º, 13º lugar e acaba indo na Sul-Americana. E o último, luta Exato. contra o Z4, são aqueles times que a gente acha que vão brigar para não cair. Boa. Então vamos começar? Vamos começar. Vamos seguir a ordem aqui. Atlético Mineiro, Bruno. O Atlético Mineiro era muito forte há uns 3 anos atrás, né? 2021, 4 anos já, quase. Mas eu acho que o elenco do Atlético passou por uma limpeza um pouco escondida, eu gosto de falar, porque a cara, né, a carapaça do elenco, que são os principais jogadores, tem o Everson, tem o Hulk, esses caras ainda estão lá. Só que o elenco de apoio que ficava atrás deles foi muito trocado, perderam vários jogadores importantes que não eram o cara do time, mas eu acho que o Atlético ao longo dos últimos anos vem se enfraquecendo. Eu acho que a gente viu isso na temporada passada, apesar de ter chegado na final da Libertadores, no Campeonato Brasileiro, que é onde você mostra a força do elenco quando está disputando mais de uma competição. O Atlético fez uma campanha bem ruim, e esse ano, de novo, eles têm várias competições para disputar. Eu não acho que o Brasileirão vai ser uma das que eles vão dar mais foco, mas também não acho que a Sul-Americana. O Atlético está na Sul-Americana, não tá? Ou não? Sim, sim. O Atlético está na Sul-Americana, então eu não acho que eles vão dar tanta importância igual eles deram para a Libertadores. Então acho que vai ter um pouco mais desse equilíbrio, por isso que eu coloco ali o Atlético talvez nesse disputa para Libertadores, aí meio termo, não briga por título, talvez sobre ali um oitavo, um nono no final do campeonato, vai estar disputando para pegar essa última vaga na pré-Libertadores, é onde eu colocaria mais ou menos o Atlético. Eu acho que entre 11º e sétimo, eu acho que vai ser a briga do Atlético durante o campeonato. Talvez eu veja o Atlético um pouco mais acima, que, como você falou, passou por uma limpeza no elenco, mas ainda tem jogadores com muita qualidade.
você tem um Hulk ainda rendendo em alto nível e num futebol tão equilibrado como o brasileiro, um cara desse faz a diferença. Tem que ver se o Scarpa consegue engrenar. O próprio Palmeiras, ele foi um jogador que custou a entrar num ritmo, a conseguir jogar com regularidade de um nível alto. Vamos ver se o Bernard consegue mostrar que veio nessa temporada, fazendo uma preparação melhor no início. Então, eu estava ali entre podem brigar ou na Liberta, mas vou fechar com você aqui para a gente não perder muito tempo na primeira análise. Na Liberta? Na Liberta. A gente O teu tem números fantasminha dele ali limitados. tentando no podem brigar, mas vai ficar na Liberta aqui. Exato, ainda mais. Igual, depende muito, né? Se sair das outras duas competições, da Copa do Brasil e da Sul-Americana cedo, talvez cheguem mais acima, mas eu não estou sendo tão. Como é que fala? Eu estou acreditando mais nesse time do Atlético, eu não acho que eles vão ser eliminados tão cedo das Copas, então vai ficar aí nessa briga ali do oitavo. Fechou. Indo para o campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Onde que eles podem ir? Eu acho que a gente tem que respeitar um pouco o Botafogo e colocar eles nessa primeira prateleira aí, apesar de que o começo dessa temporada é bem mais fraco do que o começo da temporada anterior. Eu não acho que o Botafogo está jogando hoje o futebol dominante que eles jogaram em 2024. Então, talvez eu até pensaria em colocar ali naquela segunda prateleira, mas em respeito ao que esses caras fizeram no ano passado, eu acho que eles merecem um voto de confiança para pelo menos ficar nessa primeira prateleira por enquanto. Né? Ao longo do vídeo, tiver outros três times que eu confio mais, eu posso tentar discutir uma descida, mas nesse começo é no topo ali, brigando pelo título. Eu tenho muita dúvida com relação ao Botafogo, porque os dois astros, né, as duas estrelas do time foram embora, o Almada e o Luiz Henrique, e também perdeu o treinador, o Arthur Jorge também não está mais lá. Chegou o Renato Paiva, que eu não tenho tanta confiança assim, de que vai conseguir fazer um bom trabalho, mas tem que ver como é que vai se encaixar no Botafogo. E tem o Super Mundial, que o Botafogo no meio da temporada vai ter que Verdade. dividir, vai ter que parar. O futebol brasileiro vai parar, na verdade, enquanto alguns times vão ter uma intertemporada, o Botafogo vai estar disputando uma competição. Não sei até que ponto isso pode afetar no início dos jogadores estarem se poupando para o Super Mundial. Então, eu vejo talvez como podem brigar para o Botafogo. Eu aceito, eles podem brigar. É igual eu falei, eu consigo ver o time ali, mas eu estava dando um voto de confiança pelo ano passado, mas você me convenceu. Qualquer coisa a gente sobe também depois, se não Sim, tiver outros três times na frente. e o time continua muito bom, é bom ressaltar isso. Sim. São Paulo. O São Paulo, eu achei que a tier list estava em ordem alfabética, agora eu percebi que não está. Mas São Paulo, eu acho que o São Paulo tá nos últimos anos, tá nesse. É um time que não briga por nada, não que está no limbo, mas é um time que sempre termina ali em quinto, sexto, que não briga pelo G4, mas também não briga para estar fora da Libertadores, não briga pelo título. É um time que é bom, consistentemente ganha, mas não almeja coisas maiores nem menores. Eu acho que o São Paulo é a definição ali do quinto colocado, que não ameaça o título, mas também não periga ficar fora da Libertadores, e é onde eu vejo o São Paulo. Então, ali na mesma prateleira do Atlético, talvez. Eu concordo. São Paulo talvez priorize as Copas, né, por ter talvez um 11 muito bom, mas o elenco tem algumas carências, então o brasileiro pode acabar ficando em segundo plano. O time está na Libertadores, tem a Copa do Brasil também, então pode olhar o brasileiro um pouco mais de lado nessa temporada. Eu acho que o São Paulo não deve trazer muitas emoções para o torcedor, nem positivas nem negativas essa temporada. Eu acho que na Libertadores eles podem até tentar fazer uma graça, porque eu acho um time interessante, mas no brasileiro Ah, sim. acho que não vai ser o foco. Copas são sempre emocionantes para o torcedor. E aqui temos o primeiro luta contra o Z4, o Ceará.
É um time que tá vindo da Série B, né? Então, esses times, historicamente, pelo menos nessa primeira temporada, eles costumam brigar ali na parte de baixo, até se conseguirem fazer um projeto de se manter na Série A. É muito difícil essa transição da Série B para a Série A, geralmente, porque um time para subir para a Série A, ele tem que montar um elenco de Série B. Eu acho que a torcida do Cruzeiro percebeu isso nos últimos anos, que muitas vezes um elenco de Série A na Série B não rende, porque o jogo lá é jogado de forma diferente. Sim. Então, quando você sai da segunda para a primeira divisão, você tem que trocar muitos jogadores para você ter um time que consiga ser bom, né, na Série A. Então, esses times têm muita dificuldade e acabam ficando nessa gangorra, então eu vejo o Ceará brigando lá embaixo, né? Pelo menos nesse primeiro ano. Se conseguir se manter, aí quem sabe ano que vem eles consigam brigar por coisas maiores. Eu concordo. O Ceará, para mim, é um ano de tentar se manter. E Exato, é um ano de transição. a partir daí, se conseguir pensar em alguma coisa maior. Tal. E na Série A, com tantas vagas em competições internacionais, a chance de você ficar e já conseguir uma vaga na Sul-Americana é muito grande. Então, caso o Ceará consiga, já é uma forma maior de fazer a roda girar, que aí entra mais dinheiro, tem mais visibilidade. É uma possibilidade para o Ceará pensando no futuro. Então, se manter é fundamental. Exato, é o que eu ia falar, né? Na Série A, se você não caiu, provavelmente você está na Sul-Americana. Acho que tem dois times só que não caem e não vão para a Sula. Sim. Então, quem sabe o Ceará, né, consegue essa vaguinha, mas eu vejo eles brigando na parte de baixo da tabela. E o Corinthians? O Corinthians é um time que tá vindo uma sequência muito forte, né, desde o final da temporada passada, mas eu também não confio tanto no elenco do Corinthians. Eu acho que eles têm um 11 muito forte, mas mesmo o 11 deles, eu acho que tem algumas carências, né, tem alguns jogadores lá que a própria torcida não é muito fã, mas que eles deram uma encaixada legal e conseguiram várias vitórias em seguida, conseguiram classificar para a Libertadores, estão conseguindo, nesse exato momento, estão jogando a final do Campeonato Paulista, né? A gente não sabe ainda quem ganhou, mas com várias competições também, a gente não sabe até que ponto esse embalo que o Corinthians está agora vai se manter. É um time que eu vejo tendo algumas inconsistências ao longo da temporada, então eu colocaria ele na mesma prateleira de Atlético São Paulo. Eu também, é um time com muitos altos e baixos, né? Foi eliminado na pré-Libertadores. E a bem da verdade é que a gente não sabe se o Ramon Dias, técnico do Corinthians, vai ficar até o final. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não, que ele vai ser demitido ao longo do ano. Então, por ter essa dúvida, por ser um time politicamente muito instável também, pode acabar afetando dentro de campo. Eu iria na Liberta para o Corinthians. Exato. É um time que eu vejo também nesse 11º a sétimo colocado ali junto com esses outros. Sim. E agora o Cruzeiro. O Cruzeiro que investiu, trouxe grandes jogadores, mas um início de ano bem abaixo. Exato, né? É um time que teve praticamente duas pré-temporadas, que desperdiçou a primeira com o Fernando Diniz, que disputou metade do Campeonato Brasileiro e foi mandado embora. Aí assumiu o interino por duas, três rodadas, até eles trazerem um novo técnico, que aí, depois que o time foi eliminado na semifinal do Mineiro, teve um mês inteiro para treinar o time. Então a gente viu muito pouco, na verdade, do Cruzeiro do Jardim, para poder falar como vai ser o time, qual a previsão para esse elenco, porque a verdade é que eles ainda não jogaram nenhum jogo oficial. Então, né? O Cruzeiro fez um grande investimento, trouxe vários bons jogadores. Eu acho que o elenco do Cruzeiro, se você for olhar em nomes, pelo menos, é mais forte do que a galera que está naquela terceira prateleira ali. Eu acho que você tem mais peças para você ir trocando ao longo do ano, mas, ao mesmo tempo, tem uma certa desconfiança de qual Cruzeiro vai ser esse. O Leonardo Jardim parece um excelente treinador, e ele é um cara com ideias bem fortes. Ele já deu algumas declarações falando que
não se importa com grife de jogador, ele vai colocar a campo o time que ele acha que vai ganhar. Então, o jogador tem que atacar, o jogador tem que defender. Se tem um cara que acha que ele tem que ser privilegiado, esse jogador vai para o banco, porque todo mundo nos 11 ali é igual. Tem que ver também como que o elenco do Cruzeiro vai aceitar esse tipo de coisa, né? Que a gente sabe que o jogador brasileiro, muitos têm esse ego frágil, que não gosta de ser colocado no banco. Eu acho que se o time encaixar, é um time que pode chegar a brigar por coisas grandes, seja o título da Copa do Brasil, do Brasileirão ou da Sul-Americana, mas nesse momento eu colocaria ele ali na mesma prateleira dos outros três, brigando pela Libertadores. Eu tô bem por aí, é um início de trabalho, né? O Cruzeiro, como você falou, reforçou o seu elenco, mas ainda vejo com algumas questões, como a zaga, acho que precisa de mais um jogador, o gol, o Cássio não tem um reserva ali, que não começou bem a temporada também. Mas, como você disse, tem grandes jogadores. E trouxe um técnico que empolgou a torcida com as declarações. Tem que ver se vai continuar empolgando com o trabalho dentro de campo. Eu colocaria na Liberta também. Você acha entre Atlético e São Paulo? Eu colocaria até na frente. Na Igual frente? eu falei, eu acho que desses daí o Cruzeiro tem o elenco mais forte. Eu consigo ver no banco do Cruzeiro bons jogadores que seriam talvez titulares nesses outros times. Não, Então eu então, colocaria aí na frente. ok. Vou fechar com você nessa. Não que os outros estejam em ordem, só o Cruzeiro aí, porque Sim. eu não acho que está em ordem. Quer botar na ordem aqui, então? Vamos pensar então, qual que você acha que é a ordem aí? Eu acho que o segundo aí tem que ser o São Paulo. Eu sou São Paulo? Eu ficaria com o Eu Atlético aqui. acho. Pode ser o São Paulo que Oscar e Lucas são dois jogadores que fazem muita diferença. É igual eu falei, eu acho que o São Paulo aí é o time mais estável. É o time que se eu tivesse que apostar dinheiro nesses quatro, se alguém falasse um desses quatro foi para a Libertadores, os outros três não. Quem você aposta que foi? Eu diria que é o São Paulo, porque eu acho que apesar de não ser igual eu falei, o Cruzeiro, eu acho que tem um time melhor, um elenco melhor, o São Paulo é o time mais confiável aí, que antes de começar o campeonato você olha e você tem é, boas razões para acreditar que o time vai conseguir terminar nessa quinta, sexta, quarta colocação, igual eu falei. Mas os outros, talvez por essa instabilidade, eu consigo ver tendo tetos maiores do que o São Paulo. Eu acho que os outros podem jogar mais do que o São Paulo, mas também podem jogar menos, então por isso eu coloco o São Paulo em segundo. Fechou. Tá, tá ok. O Corinthians, um time de muitos altos e baixos, como a gente falou. Então, não me arriscaria a colocar ele na frente desses outros por enquanto. Sim. Vamos pro Vasco? Vamos para o Vasco. Eu acho que a gente vai concordar nessa bem rápido. Limbo? Limbo. Para mim, o Vasco está num limbo não só dentro de campo, como fora dele. A questão da SAF que chegou, saiu, aí tem o Pedrinho como presidente, mas os contratos da 777, não sei se o clube tem condição de arcar com eles. Você olha, até tem bons jogadores no elenco do Vasco, mas me parece um clube à deriva. Exato. E não me parece um lugar, um terreno fértil mesmo para esses bons jogadores, para atuar em alto nível. Eu acho que o Vasco fez boas contratações nos últimos 2 anos, fez contratações ruins também. A maioria das contratações, inclusive, eu acho que foram ruins, mas mesmo as que são consideradas boas, eu acho que nenhuma delas, talvez só o Pirata, conseguiu atingir o máximo do que ele pode render. Eu acho que os outros jogadores, por várias questões, seja de como o time joga, seja por questões externas ao campo, não conseguiram crescer da forma que se esperava dentro do Vasco. Eu acho que o limbo para a torcida do Vasco, eles estariam felizes até. Eu acho que se Aqui, ó. você chegar para Aqui, ó. um torcedor do Vasco, O fantasminha aqui. eu acho que você chegar para um torcedor do Vasco, chegar para o Casimiro, antes de começar o campeonato, falar que, ó, Casimiro, tô passando aqui para você assinar. O Vasco não vai brigar
por nada esse ano. Não vai brigar por Libertadores, mas também não vai brigar para não cair. Vai ficar ali em 11º, 12º campeonato inteiro. Você aceita? Eu acho que boa parte dos vascaínos aceitariam. Se quiserem cortar e mandar pro Casimiro para ele reagir a gente. Exato. Mas tô com você nessa. O Vasco precisa achar um norte. A verdade é essa. Exato. E o Bahia? Eu vejo o Bahia com possibilidade de entrar nessa prateleira aí também, não porque o time é ruim, mas por estar na Libertadores, talvez divide um foco e não sei se o Bahia tem elenco para conseguir focar em duas frentes. Exato. Esse time do Bahia eu acho um pouco difícil de prever, né? Porque, por exemplo, na temporada passada ninguém esperava que eles fossem tão bons, igual eles foram. É um projeto que é muito bom, né? O Bahia virou SAF, entrou no Grupo City e tem crescido, tem vindo investimento de alguns jovens jogadores sul-americanos que vão para o Bahia, mas a gente também não sabe, por exemplo, quando esses jogadores podem ser chamados para o Manchester City. Eu acho que é um time que eu consigo ver brigando nesse G4, mas igual você falou, tem várias competições e tem toda uma questão também que o Bahia, pelo menos nesses últimos anos, não tem brigado em tantas frentes. Então, a gente tem que ver como é que vai ser a cultura do clube para esse tipo de situação. Eu acho que uma comparação que a gente pode fazer, apesar de o Bahia ser melhor, é igual o América Mineiro aconteceu, né, há 2 anos atrás, 2 anos, 3 anos, que o time foi para a Libertadores pela primeira vez, fez um campeonato brasileiro muito bom, e aí disputou a pré-Libertadores e o time foi eliminado na pré-Libertadores, no caso, e no o ano seguinte o rendimento do América foi bem pior e o time acabou rebaixado. Né? Não é o que eu acho que vai acontecer com o Bahia, igual você falou, mas eu acho que é um time que não tem tido esse costume de disputar várias competições, então eu acho que é difícil a gente prever como que o Bahia vai para essa temporada de várias novidades. Eu acho que é um time bom, não acho que é um time que vai brigar por título, mas eu consigo ver, igual você falou, o time tendo dificuldades de equilibrar várias competições e acabando ficando ali meio no limbo da 10ª colocação. Sim. E com vagas abrindo, né, com campeões de Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, pode até, quem sabe, beliscar uma Libertadores de novo. Não vejo um cenário impossível assim para o Bahia. Não, igual falei, eu acho que, por exemplo, se for eliminado cedo de outras competições, eu consigo ver o Bahia brigando por um G4. Mas aqui, considerando que eles podem ir longe, eu não sei quão confiável é o elenco todo do Bahia. Sim. E o Bahia tem um treinador que é acima da média no futebol brasileiro, né? O Rogério Ceni. Eu considero ele um dos melhores que a gente tem por aqui. Exato, muito bom treinador, subestimado, eu acho, Sim, também. principalmente no Flamengo, né? Eu acho que ele fez um bom trabalho, ele não é reconhecido como deveria, e é um cara que você vê a evolução do Rogério Ceni ao longo do tempo. Se você for pegar o Rogério Ceni do Cruzeiro, por exemplo, para o Rogério Ceni de agora, o trabalho dele é consideravelmente melhor, Sim, concordo. tanto dentro de campo como gestor de pessoas. Uhum. E é um treinador muito jovem ainda também. Ele ainda está criando uma casca como treinador. Óbvio que pelo nome, pela história dele no futebol, a gente fica um pouco ansioso para ele conseguir desenvolver um trabalho, mas acho que faz parte do processo o que aconteceu com ele na carreira. Exato, eu acho que ele é um nome que, inclusive, deve estar no radar da seleção brasileira, mas isso foi um assunto de outro vídeo. Se você quiser assistir, está no nosso canal, a gente Vai, falando sobre o terrível vai, Brasil e vai, Argentina. vai aparecer um izinho em algum lugar aqui na tela, né? Exato, no canto superior direito. Isso. E seguindo aqui, acho que esses dois podemos já concordar aqui. Podemos, né? Onde eles estiveram no ano passado. Uhum. Eu gosto do trabalho do Carpini, por exemplo, no Vitória. Cotado E para a o seleção Roger, também. exato. E eu acho que falar que o Edinaldo gosta bastante dele, né? Sim. E o Juventude também tinha um trabalho muito bom do Roger lá antes dele sair. São times que
eu não acho que são principais candidatos a ficar ali, né? Em 20º, em 19º, alguma coisa assim. Não acho que vão fazer um campeonato terrível, mas eu acho que a torcida deles vai sofrer por boa parte do campeonato naquele bolo ali das últimas colocações. E podem se salvar, não cravo aqui que vão ser rebaixados. Eu acho que eles têm nível suficiente para se manter na Série A, Para ser mas justo, essa é a para briga ser deles justo esse ano. aqui. É o Ceará para trás, sim. Isso. Eu concordo com você. Acho que o Juventude sofre muito por ser um clube organizado na bagunça que é o futebol brasileiro, de contratar jogador e não pagar, de ir empurrando com a barriga. A gente não ouve muito falar do Juventude fazer loucura, né? É um time que está sempre ali, organizadinho. Isso no futebol brasileiro caótico acaba cobrando um preço. Quanto ao Feed Vitória, Cuiabá. sim, o Cuiabá sofreu muito isso no ano passado. E com relação ao Vitória, o time perdeu o seu artilheiro, o Alejandro, que também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024, e perdeu o seu melhor zagueiro, que era o Wagner Leonardo, que agora está no Grêmio. E não vi reposições à altura para essas duas posições. Então perdeu na frente, perdeu na defesa, pode ser complicada a temporada do Vitória. Exato, mas são dois times que têm muita força jogando como mandante. Eles costumam Sim, roubar muitos pontos de times melhores dentro de casa por diferentes questões, né? Igual eu falei, o estádio do Juventude muitas vezes não é o mais agradável pro jogo, principalmente quando você é um time visitante, muita neblina, a o questão do Flamengo frio sofre lá que é uma também. beleza, viu? Assim, enquanto o Vitória, o Barradão, tem uma torcida muito apaixonada também, é uma viagem longa para os times do Sul e do Sudeste. Uhum. Então, são dois times que são bons mandantes. Então, por isso que eu acho que eles podem ter como um trunfo essa questão para se manterem longe do Z4. É isso aí. O Fluminense, eu acho que entra ali no Bahia e Vasco, ali nesse espacinho aqui, ó. O que você acha? Eu queria ser ousado. Pode falar. Eu colocaria o Fluminense brigando perto do Z4. Aqui? Exato. Eu acho que trabalhos do. Vou tentar te convencer. Uhum. Ó, trabalhos do Mano Menezes não costumam ser bons a longo prazo. Eu acho que ele é um treinador que tem muitas vezes até um bom começo, mas depois de quando chega ali perto de um ano, muitas vezes já começam a aparecer algumas questões ali de relacionamento com o elenco. Você tem, por exemplo, jogadores como o John Arias, que é o principal jogador do Fluminense, que é um cara que é constantemente convocado para a seleção dele. Então, o Fluminense vai perder esse jogador em alguns jogos. Também é um time que vai disputar o Super Mundial, então vai ter essa questão de não vai ter pausa, a gente falou de muitos jogos, e eu não sei, eu não confio tanto no elenco do Fluminense. É um elenco também mais velho, tem vários jogadores acima dos 30 anos, e já foi bem mal no ano passado, ficou até o final nessa briga para não cair. Tudo bem que esse ano, por exemplo, o Cano parece que voltou a fazer gol, mas é um time que, por todas as questões, eu vejo brigando embaixo e também porque é legal a gente colocar uma aposta mais ousada, né? Não ficar só no básico. Sim, pode ser que eu via dois times com mais chance dessa luta do que o Fluminense, para falar a verdade. E o time tem alguns valores interessantes em posições fundamentais ali no que podem ser importantes. O Fábio, Até, não tenho o que falar, um baita goleiro. O Thiago Silva também dispensa comentários. Você citou o próprio John Arias e o Cano, que são jogadores que podem fazer o Fluminense conseguir aqueles pontinhos para ter uma campanha segura. mas tem essa questão, acho que tirando o John Arias aí, todos os outros já passaram dos 35 anos de idade, né? Sim. Com a adição do Super Mundial, que vai ter mais tempo de viagem, mais jogos,
Tudo bem que o Fluminense não tem tantas competições para disputar esse ano, né? Se eu não me engano, o Fluminense não está na Sul-Americana. Conferir aqui. Se eu não me engano, Vai falando não que. foi classificado. Mas, sei lá, eu tô com um sentimento ruim desse Fluminense. Eu acho que é um time ruim e o Mano Menezes costuma ter prazo de validade nos projetos dele. Não, beleza. Só conferindo aqui, o Fluminense está na Sul-Americana. Está na Sul-Americana? Está na Sul-Americana. Então ainda tem. É um dos times que mais vai disputar jogos, né? Ainda mais Sim. que a Sul-Americana costuma ser mais fácil do que a Libertadores. Então é um time que pode avançar mais na Sula. Então pode chegar no final da temporada e ser o time que mais jogou Sim. do futebol brasileiro. Eu vou fechar aí com você nessa luta contra o Z4, também porque, estando no Super Mundial, não sei se o Fluminense vai bem ou não, mas eu acho que o John Arias vai querer jogar muito bem para, quem sabe, beliscar uma vaga na Europa. E se perder o John É Arias, aí uma fica coisa. complicado. Ele já tinha falado que queria sair, né, desde o ano passado. Então é um cara que pode sair na janela do meio do ano, sim. Uhum. Mas fechou. Me convenceu aí no Fluminense. Esse aqui não tem muito o que falar, né? Flamengo. Eu acho que estão há alguns anos já nessa prateleira e eu não vejo eles saindo de lá tão cedo. Sim, e parece que se encontraram com o Felipe Luiz como técnico, tem um elenco muito bom, trocou a gestão, mas parece que não afetou tanto. E o melhor elenco do Brasil, dá pra gente afirmar? Hum, eu acho que Mas sim, briga, né? tá nessa briga, né? Briga, com certeza. Com certeza tá nessa briga. Eu acho que o Flamengo, a verdade é que em questão assim de financeira, o Flamengo sempre foi o time brasileiro com sobras mais capaz de arrecadar dinheiro, só que ele vinha de gestões muito ruins historicamente, então isso acabava equilibrando o Flamengo com os outros. Desde Verdade. os anos 2010 ali, quando o Flamengo conseguiu equilibrar as contas e ter diretorias mais responsáveis, eles não têm saído desse topo entre os principais times do futebol brasileiro e eu acho que nesse momento eles ainda estão lá. E Uhum. para tirar o Flamengo daí, só uma coisa muito absurda, talvez se o Felipe Luiz for chamado para a seleção brasileira e eles contratarem um técnico completamente nada a ver, que se tratando de Flamengo é sempre possível, mas eu não acho que é provável. Então, por enquanto eles estão aí. A informação que circula é que o Felipe Luiz não aceitaria um convite da CBF, que ele tem um plano de carreira traçado e que ele não quer fugir dele. Não, até que ponto isso é verdade? Eu não sei, mas acho que ele tem coisas a construir ainda no Flamengo. Ele não tem nenhuma temporada inteira como técnico profissional, faz um trabalho até aqui interessante, mas ainda não viveu nenhuma instabilidade. É uma curiosidade que eu tenho para saber como ele reagiria uma sequência de duas derrotas, uma derrota e um empate, num Flamengo que é sempre cobrado por vencer e por jogar bem, como que seria essa reação dele com um momento de dificuldade, mas o Flamengo, para mim, é favorito no Campeonato Brasileiro. Exato, o Flamengo é o time dos extremos, né? Se está bem, está muito bem, se está mal, está muito mal. Inclusive, é um excelente treino para se ele pretender ser o técnico da seleção brasileira algum dia, né? Mas por enquanto, o Felipe Luiz tem aquele negócio, acho que ele tem mais títulos pelo Flamengo do que derrotas. Sim, Então, não tem como tirar o time dessa primeira prateleira aí. eu concordo. O Fortaleza, eu acho que ele acaba ficando junto com o Bahia, pelas mesmas situações. Só que o Fortaleza já está mais acostumado com isso, né? Acho que já não é o primeiro ano do Fortaleza tendo essas grandes competições assim.
Eu acho que o Fortaleza talvez esteja um ou dois passos à frente do Bahia nesse quesito, apesar de são times que viveram ou vivem situações semelhantes. Então, o Fortaleza costuma ser um time meio silencioso no Campeonato Brasileiro, né? É um time que você não vê grandes coisas por boa parte da temporada, mas quando você olha a tabela, está sempre bem posicionado. Então, dificilmente eu acho que o Fortaleza ficaria fora de um G8, por exemplo. Quer colocar ele aqui junto com Corinthians, Atlético? Eu acho justo, eu acho que eles estão um passo na frente do Bahia. Beleza. Vou concordar. Agora, esse aqui, se você não colocar no limbo, eu vou discordar. O Grêmio. O Grêmio, O Grêmio. cravada no limbo. Era exatamente onde eu pensei em colocá-lo também. Perdeu o Renato, Quer né? discorda? Disserte sobre, Matheus. Bom, trocou de treinador, já veio de uma temporada muito instável, né? Teve a questão da enchente no Rio Grande do Sul, que foi um fator que atrapalhou o Grêmio na última temporada, mas eu não vejo o Grêmio com um grande time, não vejo o Grêmio com um grande treinador até agora também. Perdeu o Campeonato Gaúcho para o Inter, quebrou a sequência de títulos seguidos, então está numa crise aí. Acho que o Grêmio vai ficar ali nessa região meio obscura da tabela do Campeonato Brasileiro, de que não vai correr risco contra rebaixamento, mas também não vejo com chance de sonhar um algo a mais. Só se talvez algum desses times que estão à frente dele tiverem oscilações muito grandes. Exato. Pode acabar ali essa beliscada, né, no G8 no finalzinho, mas eu acho que o Grêmio é bem aquele time da 12ª colocação, que não briga por nada desde a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uhum. Acho que tá bem por aí. Quem sabe belisca uma vaga na Libertadores, mas precisaria de um cenário favorável. Exato. Uma bobeada de alguém que está acima. Esse aqui, para mim, ó, o próximo é o último aqui. Exato. É a mesma coisa que a gente falou do Ceará, por exemplo, né? Os times que sobem têm muita dificuldade em se manter na Série A, porque é difícil fazer essa transição de um elenco de segunda para um elenco de primeira divisão, ainda mais quando é um time como o Mirassol, que apesar de ser muito bem organizado, um projeto muito bem gerido, não tem tanta capacidade de arrecadação financeira, não tem tanta torcida para você ter aquele caldeirão dentro de casa, por exemplo. É um clube que tem excelentes condições para os jogadores jogarem, mas é difícil você convencer jogadores a jogar lá. É difícil eles arrecadarem dinheiro para fazer grandes contratações. Então é um time que, pelo menos nesse primeiro ano, eu vejo tendo muita dificuldade de se manter na Série A. Eu vi o elenco do Ceará, tem até alguns jogadores conhecidos, como o Muralha, o Reinaldo, que jogou no Grêmio, no São Paulo. Mas, assim, são jogadores já numa fase final da carreira, dá para classificar assim. Você falou, não tem uma grande torcida. Normalmente, quando esses times vão para a Série A, eles acabam pesando a mão na questão dos ingressos, tanto que a gente vê alguns estádios bem mais vazios do que em séries inferiores. Coisa que a questão da torcida, o Ceará tem ao seu favor, né? O Ceará consegue lotar o Castelão quando precisa. O Mirassol não vejo lotando seu estádio. Coisa que pode fazer diferença nessa disputa aí contra rebaixamento. Exato, tem também a questão que você falou do Juventude, né? Por ser um clube extremamente organizado e bem gerido, às vezes eles sofrem num campeonato onde você tem os grandes clubes se endividando e não pagando, fazendo loucuras financeiras. Não é uma coisa que o Mirassol vai fazer, eu imagino, e isso pode acabar prejudicando eles, apesar de ser uma coisa boa de se fazer. Sim. Palmeiras, eu vou falar uma questão aqui. Hum, Esse time do Palmeiras hoje
ele depende muito do Estevão. E o Estevão E o vai embora. Estevão vai embora, não fica o campeonato inteiro. Esse time do Palmeiras, na verdade, sem o Estevão, eu acho que é um time comum, mas a questão é aquele negócio, né? O Palmeiras também não parecia tão bom na temporada passada, mas o projeto é tão bom, as pessoas que estão ali são tão competentes que eles conseguem arrumar soluções para os problemas. Então, nada impede de, quando o Estevão sair, assim como quando o Hendrick saiu, vão aparecer outros jogadores para carregar esse peso. Você ainda tem o Rafael Veiga lá, você tem o Abel, que é um excelente treinador. O Palmeiras é um time que consegue arrumar vitórias mesmo quando o time joga mal, que é uma característica de times campeões, que é o time que ganha quando joga bem e ganha quando joga mal. Muitas vezes aquele 1-0 feio, um gol de bola parada. Então, eu acho que pelo menos tem que estar na mesma prateleira ali do Botafogo, apesar de ser um time com menos qualidade do que Botafogo e Flamengo. Eu acho que nos últimos anos, se tem uma coisa que a gente viu é que não pode desacreditar do Palmeiras do Abel. Para mim, o pior de cenários do Palmeiras é um pode brigar ali. E o time investiu nessa janela, contratou o Vitor Roque a peso de ouro, contratou o Paulinho a peso de ouro. No meio da temporada passada, já tinha contratado o Felipe Anderson, contratou o Maurício, e essa galera vai ter que aparecer quando o Estevão for embora. São jogadores caros, são jogadores que têm qualidade e que, se vingarem, acho que o Palmeiras pode conseguir lidar bem com a saída do Estevão. E Eu acho. eu colocaria aqui, talvez na frente do Botafogo, por já ter um trabalho de um técnico mais consolidado. Quantos times que a gente vai ter na primeira prateleira? Eu não vou conseguir arrumar três ali, não. Eu colocaria mais um. A gente Mais pode, um? a gente pode pensar em subir um que está aqui e subir dois que estão na de baixo. Eu acho que dois também é justo manter dois. Pode ser, então. Eu acho que o limite é três, mas Ó, não pode passar. Mas ter menos de três eu acho que pode. ok. O meu outro pro favorito seria o Inter. Se não fosse o Internacional, instituição Inter, eu acho que Ó, seria um grande favorito. vou tentar defender meu lado aqui. O Inter foi um time que nas duas últimas temporadas conseguiu resultados interessantes. Foi na semifinal da Libertadores e perdeu jogando melhor que o Fluminense, na minha visão. Foi por um detalhe ali, o Ener Valencia estava na pior noite da carreira e o Inter acabou não passando. E na temporada passada, mesmo com todas as questões do Rio Grande do Sul, das enchentes, o Inter chegou nas últimas 3, 4 rodadas sonhando com o título brasileiro. Era um sonho distante? Era, mas o Inter conseguiu ter esse gostinho de pensar, não, a gente pode conseguir, quem sabe se o Botafogo perder, se a gente ganhar esse jogo, a gente está na briga. O trabalho do Roger no Inter eu acho muito bom, acho muito, muito bom. É um time que tem um elenco interessante, tem peças boas. O Alan Patrick, para mim, é um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro hoje em dia. Ele está jogando bem no Inter faz um tempo. Tem atacantes bons. O Valência, eu acho que ele é um bom atacante. Tem o Borré como opção também, então o Inter pode fazer essa variação. O Wesley, que não se encontrou no Cruzeiro, está jogando muito bem no Inter. A defesa tem opções. O meio-campo também, você tem um Thiago Maia, você tem um Fernando, você tem um Bruno Henrique. Então eu vejo o Inter um time que, se encaixar, e está encaixado desde que o Roger chegou, é muito difícil conseguir derrubar esse Inter. E tirou uma pressão que era o Campeonato Gaúcho desse ano, tinha um peso muito grande. Que o Grêmio poderia conquistar o 8º título seguido e lá no Sul só o Inter conquistou 8 títulos seguidos do Campeonato Gaúcho. Então valia demais para o Inter ser campeão
e ele conseguiu passar nessa rodada de teste, aí, nesse teste contra o Grêmio, com autoridade. O Inter dominou o Campeonato Gaúcho, foi campeão, jogando bem melhor que o Grêmio. Então eu colocaria o Inter como favorito para dar esse voto de confiança nesse trabalho do Roger, que para mim é maravilhoso até aqui. Eu concordo que colocar o Inter ali, só que eu consigo ver o Inter sendo o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. A questão é que, acho que nos últimos 20 anos, a instituição internacional tem sido um time que amolece nesses grandes momentos. Você falou, é um time que fica em segundo, é um time que perde na final, é um time que perde na semifinal, mas não tem sido um time que ganha. Só que eu não acho que isso é um critério justo para ser usado, né? O time não é campeão até o momento que ele ganha pela primeira vez. E o elenco do Inter é muito bom, joga muito bem. Eu consigo. é, eu acho que eles merecem essa posição aí do lado do Flamengo. Vamos fechar aqui? Vou fechar. E tem um cara como o D'Alessandro, que conhece o clube, que ganhou por lá, acho que pode ser um diferencial para esse Inter na questão psicológica, na questão do mental. Pode fazer diferença ter um cara como esse lá dentro da diretoria. Se tem um cara que consegue pilhar um elenco, esse cara é o D'Alessandro. Sim. O Red Bull Bragantino, eu acho que também está brigando por aqui, quem sabe um limbo, mas o que você acha? Não, eu acho nessa parte aí de baixo. Eu acho que o Bragantino, se a gente for pegar os últimos campeonatos brasileiros, eles pioram um pouquinho na classificação a cada campeonato. É um projeto que chegou muito forte aqui no Brasil no começo, mas eu não sei se o investimento da Red Bull foi diminuindo, porque se você for pegar os outros países, todos os times que eles têm são times que eles chegaram, fizeram um investimento e os times conseguiram brigar lá em cima. Foi o caso do Leipzig, do Salzburg. E aqui no Brasil eles não conseguiram dar esse passo para o time realmente brigar por Campeonato Paulista, por Copa do Brasil, por Sul-Americano, por Brasileirão. Aí eu não sei se a Red Bull deu uma tirada do pé no acelerador, se eles estão recalculando o que eles têm que fazer aqui, porque o que eles fizeram em outros países não funcionou. Mas é um time que vem perdendo os principais nomes ao longo dos anos, né? Eles chegaram contratando vários jovens de outros times, de times grandes, e esses caras acabaram sendo vendidos e as reposições não foram às alturas. Caso de Claudinho, Fabrício Bruno e etc. Elinho. O Arthur também jogou lá, Elinho. Então é um time que eu acho que vai brigar na parte de baixo da tabela esse ano também. E eu consigo ver brigando pelo Z4, contra o Z4 até o final do campeonato. Aqui. Perto do Fluminense. Eu não acho que é um dos favoritos a cair, não. Tá. Ok. Esse aqui eu acho que é o time mais difícil. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? Por exemplo, quantos jogos o Neymar vai jogar? Ele não joga a primeira rodada, isso já saiu. Sim. E ele tem contrato até o meio do ano. Mas quantos desses jogos ele vai estar fisicamente apto a jogar? Depois ele vai continuar? Depois ele vai sair? Ele vai continuar machucado? Ele vai jogar 2 jogos e se lesionar de novo? Quando ele estiver em campo, ele vai conseguir fazer a diferença? Eu acho que sem o Neymar, esse time do Santos é fraco. Sim. Essa é a verdade. Tem ali alguns caras interessantes. Tem o Tiquinho Soares, que é bom jogador. Tem o Soteldo, que é bom jogador. Mas sem o Neymar é um time fraco. Com o Neymar pode ser que seja um time muito bom, assim como o Soares conseguiu carregar um Grêmio para a Libertadores brigando por título. Eu acho que o Neymar seria capaz de fazer a mesma coisa. Só que a diferença é que o Soares estava mal, estava com o joelho ruim, mas ele ainda jogava. O Neymar não tem conseguido estar em campo. E o contrato dele é só até o meio do ano e é de conhecimento geral que ele quer sair, ele quer voltar para a Europa. Então, acho que é muito difícil, quase se colocaria nesse limbo aí.
mas é um time que pode tanto ir para cima como ir para baixo num piscar de olhos. Eu colocaria no limbo também. Puro achismo aqui agora. Eu acho que o Neymar vai seguir no Santos. Eu não vejo times na Europa com potencial de disputar grandes coisas indo atrás do Neymar. Porque o Neymar não vai voltar para a Europa para jogar no Borussia, não vai voltar para a Europa para jogar no Newcastle, no Aston Villa. Ele iria voltar se fosse para um top. Se não, esses times não Exato, ele aparecerem queria com o ele, Barcelona. ele fica no Santos. Vamos supor, o Barcelona ganha a Champions, ganha a La Liga e ganha a Copa do Rei. Eles vão vir atrás do Neymar? Não vejo isso acontecendo. Mesmo se perder os títulos, também não vejo isso acontecendo no Barcelona. Acho que ele vai ficar por aqui. E mesmo ele ficando, ainda tem a dúvida de quando que ele vai conseguir jogar, porque ele não engrena uma sequência tem um tempinho já. Exato, acho que talvez antes dele lesionar, se ele tivesse jogado todos esses jogos aqui no Brasil saudável, jogado bem, ainda existia uma pequena chance de alguém olhar para o Neymar e falar: quem sabe? Mas agora, e de novo ele se machucou, de novo ele não jogou pela seleção brasileira, de novo ele não está jogando pelo Santos. Pelo menos eu, sendo diretor de qualquer clube gigante ou grande da Europa, eu não colocaria dinheiro no Neymar. É, eu colocaria ele aqui, assim, na frente do Grêmio, porque se o Neymar jogar, pode parar até aqui em cima, mas a gente não sabe. Não tem como a gente falar Exato. isso sem conseguir ter essa certeza. O esporte, olha, pra gente não lotar tanto essa última fileira, eu subiria o Fluminense e deixaria o esporte aqui embaixo. Aí ficariam 3, 6, 7. 7 é um pouco demais aí, eu acho. 8, né? 8, 3, 6, 7. 7. Tá, eu consigo aceitar esse Fluminense subindo. Mas fica aqui a Ó, minha aposta ousada de que eu acho que o Fluminense o corre sérios Fantasminha, riscos de o cair. Fantasminha tá aqui, ó. Se não ficar esperto. Eu colocaria o esporte aqui entre Vitória e Juventude, talvez até atrás do Vitória. Ficaria entre aqui o Exato. Vitória e Juventude. Pelos mesmos motivos já citados para tantos outros clubes, né? Essa transição é um time que não tem o elenco mais forte, mas também, costumeiramente, é um mandante forte, pelos mesmos motivos do Vitória e do Ceará. É uma viagem longa, é um time que lota estádio, é um time que consegue ser muito dominante, em boas temporadas consegue ser muito dominante em casa, quando não é, costuma brigar lá embaixo. Então eu acho que essa é a briga do esporte também. Eu concordo. Acho que. E também tá vindo de uma Série B, se eu não tô enganado. Se eu não tô maluco, tá Sim, subindo também. Então, que nem a gente falou, o objetivo primeiro é ficar. Se conseguir ficar, ótimo. A partir daí você pensa os próximos passos. Bruno, vou dar aqui uns 10 segundos exato. para a gente olhar e ver se a gente muda alguma coisa. Se a gente se sente bem com o que a gente colocou aqui. Tá. Para mim, tudo me parece justo. Também, talvez uma outra coisa, mas tá muito equilibrado ali os times que eu mudaria, então deixaria por aí. Talvez o Bahia subir uma, o Fluminense já acabou de subir, mas eu acho que tá bom, senão fica muitos times em uma só prateleira também. Eu não acho que é legal. E a gente tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 em para vaga. fechar o G8. Isso, G9. Que pode virar o G9 com um campeão da Libertadores, com um campeão da Da Sul-Americana Sula e e o da campeão Copa do da Copa do Brasil. Brasil. É um G6, Ó, mas mas Matheus, pode abrir 3 vagas. se a gente considerar que as 3 primeiras prateleiras são a primeira metade da tabela e as 2 últimas são a segunda metade, talvez a gente não colocaria 10 e 10,
que tá 9-11. Ou Pode não? ser, pode ser. Quer subir o Bahia? Que aí Bahia ou Santos? eu subiria o Bahia. Subiria o Bahia. Ok, Que aí você coloca 10 e 10. Os 10 primeiros e os 10 últimos. fechou. Aí fica bom. É isso. Fizemos Tranquilo, né? Uma boa. uma tier list justa. Vamos ao final do campeonato. Quantos desses aí você acha que a gente vai ter cravado? A gente cravar um, eu fico feliz. Não, um não. Eu acho que dá pra gente cravar uns 8 aí. Pelo menos. Mais de Dá pra 50%, tá bom. acertar. Vamos tentar Mais de isso. 50% é o objetivo. Isso, mais de 50% é o objetivo. Voltaremos aqui nesse vídeo ao final do ano para ver se a gente é bom ou não de previsão. A gente E vai é isso, pegar Matheus. a gente vai pegar o print e vai colocar e vai passar vergonha muito provavelmente no final da temporada. Exato. Se não acertarmos 50%, eu e o Matheus pagaremos uma prenda que ainda não foi definida. Exatamente. Então é isso, Bruno. Ficamos por aqui? É isso. Ficamos por aqui, já quase 1 hora de vídeo. Se alguém assistiu toda essa 1 hora da gente falando, vocês têm o meu muito obrigado. Deixa seu like aí se você gostou. Deixa seu like se o seu time terminou numa posição muito boa, porque a gente é muito gentil com o seu time, que a gente é clubista. Se seu time ficou numa posição que você não gosta, deixa seu like também, não dá dislike. Porque para você mostrar pra gente que a gente está errado. Comenta aí o que você acha, onde cada time vai terminar, se você concorda com a gente, se você discorda. Confere os outros vídeos do canal. Alguma última mensagem, Matheus? Se inscreva no canal, estamos rumo aos 200. Ajuda a gente a atingir essa meta. Se atingir os 200 antes do final de abril, a gente faz uma live aqui no canal. Pode ser, Bruno? Um vídeo ao vivo. Pode ser. Bora. Eu Então, topo. tá feito o compromisso aqui. Se inscreve no canal e tamo junto, galera. Que seja um ótimo brasileiro e que o time de vocês possa ir bem, que os nossos times também possam ir bem. E tamo junto. Seu rival vá mal. E é Exatamente. isso. Valeu. Um abraço.